é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, o capítulo 14. Versículo 1 ao versículo 4. Números, capítulo de número 14, versículo 1 ao 4. Todos encontraram, amém? O título aí do capítulo é: os israelitas querem voltar ao Egito. Então se levantou toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizia uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Amém? Podemos assentar? Irmãos, nós somos agradecidos a Deus por tudo quanto Deus tem proporcionado à nossa vida. Hoje nós tivemos uma lição da escola dominical muito gratificante, falando sobre materialismo e ateísmo. Foi muito ótimo mesmo a lição. Eu convoco os irmãos que compareçam à escola dominical para aprender, que é muito importante. São lições que estão tratando de assuntos que nós estamos vivendo na atualidade do nosso país e fora do país, ou mundial. Então é muito importante mesmo. Mas o texto que nós lemos nesta noite, meus queridos, aonde os israelitas, os irmãos sabem por que os israelitas estavam chorando aqui? No capítulo 14? Os israelitas estavam chorando porque Moisés chamou 12 espias, enviou 12 espias à terra de Canaã. 10 dos espias trouxeram um relatório muito ruim, dizendo que a terra era boa, mas tinha gigante, e que não compensava entrar lá, que eles seriam destruídos. Já Calebe e Josué, ou Oséias, depois foi mudado o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Esses dois trouxeram um relatório que a terra era boa e nós vamos entrar nela, nós vamos possuir a terra. Só que toda a congregação de Israel deu ouvido a quem? Aos 10, que é mais fácil acreditar em 10 do que acreditar em 2. E os 10 eram medrosos. Os 10 eram pessoas, um de cada tribo de Israel. Um de cada tribo, das 12 tribos, um de cada tribo foi representar a tribo para ir lá. Mas apenas 2 trouxe relatório favorável. Os demais, por quê? Eles assustaram. Eles assustaram quando viu dois homens carregando um cacho de uva. Só que o cacho de uva, irmãos, era carregado num varal. Era um varal que era colocado nas costas do primeiro e no segundo da frente, e o cacho de uva ficava pendurado ali e era levado pelos dois. Então eles assustaram. Falaram: peraí, se o cacho de uva de lá é grande, você imagina o povo de lá então.
Então nós não vamos. E começaram a abrir a boca a chorar. Começaram a abrir a boca a chorar. Eles já tinham saído do Egito. Eles já tinham passado o Mar Vermelho. E estavam caminhando para a terra de Canaã. Para os irmãos terem uma ideia, a terra de Canaã era, no mínimo, 40 dias, Zezinho, para chegar do Egito até Canaã, era 40 dias. 40 dias era o espaço para chegar. Só que, devido à incredulidade, à dúvida, à rebeldia do povo, à murmuração do povo, à rebelião do povo, levou quantos anos? 40. 40 anos para eles chegar onde eles iriam chegar com 40 dias. Com 40 dias eles iam chegar. Aí eu fico pensando assim, tem vezes que na minha vida, na sua vida, depois do que Deus já fez na minha vida, na sua vida, tem bênção que já era para ter chegado na minha vida e na sua vida. Não chegou porque nós estamos duvidando, como o povo de Israel, em pleno deserto, duvidando da providência de Deus. Eles vendo maná descer do céu, eles vendo Deus preparar codornizes para eles alimentar, eles vendo da rocha sair água em pleno deserto, e ainda desacreditava. Aí a bênção deles ia adiando, levou 40 anos, mas eles não entraram na terra prometida. Eles não entraram. Essa geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Entrou os filhos mais novos de 20 anos para baixo, que entraram na terra prometida, a não ser desses que saíram do Egito, apenas 2. Josué e Caleb entrou na terra prometida, e os de 20 anos para baixo, que nasceram no deserto, que nasceram na caminhada do deserto, eles entraram na terra prometida. Mas aquela geração que saiu do Egito, que viu Deus fazer milagre, Deus não pôde fazer nada. Eles não entraram. Para você ter uma ideia, além deles não entrar, eles impediu que o líder deles entrasse ainda, porque nem Moisés entrou. Deus chamou Moisés, levou Moisés lá no cume do monte, falou: olha a terra que está para possuir. Moisés, que benção, custamos chegar, mas chegamos. Deus falou: só que você não vai entrar. E Moisés morreu e não entrou na terra prometida. Você imagina bem, você lutar, e chegar no dia do arrebatamento da igreja, você ouvir um não de Deus, você ouvir um não do Senhor dizer: não tem vaga. O que você não preparou como você devia ter preparado. E foi o que o povo de Israel ouviu. Então o tema dessa mensagem nessa noite, para mim e para você, sabe por que esse povo sofreu assim, irmãos? Sabe por que esse povo de Israel sofreu? Porque eles saíram da onde? Do Egito. Agora tem uma diferença entre sair do Egito e o Egito sair de nós. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem uma diferença entre eu sair do Egito e o Egito sair de mim. E foi o que aconteceu com eles. Eles saíram do Egito junto com Moisés. Sabe quantos israelitas aproximadamente saíram do Egito com Moisés? Quase 3 milhões. 600 mil homens, fora mulheres e criança, que daria um total de 3 milhões de pessoas saindo do Egito para a terra prometida. E o que aconteceu? Eles foram. Opa, nós estamos saindo. Quando eles estão saindo, depara-se primeiro com Mar Vermelho. Mar Vermelho, Deus foi lá, usou Moisés, o Mar Vermelho abriu, eles atravessaram. Opa, eita bênção, eita bênção. Mas aí, irmãos, a nossa vida, ela não é feita só de bênçãos. Ser crente não é ter uma vida só de bênção, não. Tem muita gente que fica lançando muito confete no Evangelho, e Jesus mesmo falou assim: ó, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. No mundo vocês vão padecer, vão sofrer, mas não temas não, tem de bom ânimo, toca a carreira. E o povo de Israel, saindo do Egito, saíram materialmente, fisicamente, saiu. Geograficamente saiu do Egito e foi para a terra prometida. Só que quando eles deparam com a primeira dificuldade, que falta pão, que falta alimento, eles tiveram o quê?
Desejo de voltar para trás. Por isso que eu te digo, existe crente que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Ele está dentro da igreja, mas ele está com o pé da igreja e o pé no mundo. Ele saiu do mundo, mas ele traz o mundo dentro dele. Ele traz o mundo dentro dele. Ele começa a meditar. Ei, mas quando eu era lá do mundo. Ei, mas quando eu não era crente. Ei, mas eu era terrível. Ei, quando eu era lá do mundo, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Dá a entender que ele está com vontade do quê? De voltar de novo para lá. De voltar de novo. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles falaram aqui, ó, onde nós lemos, fizemos a leitura, eles disseram: ah, se nós morrer nesse deserto, se nós morrer, devia ter morrido no Egito. Por que nos trouxe o Senhor aqui, ó? Agora lá no finalzinho do versículo 3, ele vai dizer: não nos seria melhor, o quê? Voltarmos ao Egito? Quantos crentes, irmãos, estão dentro da casa de Deus com desejo de voltar para o mundo? Com desejo de voltar para a velha vida, com desejo de voltar a beber, com desejo de voltar a fumar, com desejo de fazer tanta coisa errada. E era o que aconteceu com esse povo aqui. Por isso que eles não entraram, irmão. Eu não posso estar dentro da igreja e pensando nas coisas do mundo. Ou eu fico firme dentro da casa de Deus e seja fiel ao Senhor, ou eu vou para o mundo. Ou eu vou para o mundo. Porque a Bíblia diz assim, um dos profetas menores chega a dizer assim, ó: andarão dois juntos, se não tiver de acordo? Se eu não tiver de acordo com Deus, eu vou conseguir andar com Deus? Se eu não tiver de acordo com a palavra de Deus, eu vou conseguir andar com Deus? Não vou, porque Deus é santo, 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 santo. Eu não consigo porque Deus é santo 3 vezes. Santo, santo, santo. Era o que os querubins, que os serafins estavam cantando diante do trono do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Agora, eu posso enganar o pastor, eu posso enganar a minha família, eu posso enganar o ministério, eu posso enganar a igreja, mas eu não engano Deus. Eu não engano Deus, porque Deus tem o raio-x do meu coração. E o que está dentro de mim e o que está dentro de você não adianta. Nós seremos hipócritas se pensarmos que alguma coisa está escondida dos olhos de Deus, porque nada está escondida dos olhos de Deus. Nada está escondido. Aí o povo começou o quê? Deixa nós voltar para o mundo, deixa nós voltar para o Egito. Olha para você ver, irmãos, olha aqui, ó. Por que eles queriam voltar para o Egito? Aí nós vamos lá, no livro de Números, no mesmo capítulo, no mesmo Números, capítulo 11, eu vou ler do 1 ao 6 para os irmãos entenderem. Olha para você ver. Às vezes a gente fica lutando com um crente que não quer nada com Deus, irmãos. A gente fica gastando tempo com pessoa que não quer nada com Deus, está levando tudo na brincadeira, ainda zomba na cara da gente ainda. E aqui, o que eles fazem? Ó, olha para você ver, o título do capítulo 11 aí é o quê? Murmuração dos israelitas. E aconteceu o quê? Queixando-se o povo. Lá no capítulo 14, o povo murmurou de quem? De Moisés e de Arão, a ponto deles pedir para eles criar o quê? Um novo capitão. Vamos levantar um novo capitão que leva nós de volta? Vamos. E aqui do mesmo jeito, ó. E aconteceu que queixando o povo, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos de quem? Irmão, Deus ouve as nossas queixas, as nossas murmurações. Deus ouve as nossas reclamações, que ainda seja feita as escondidas lá no quarto, que ainda seja feita escondida lá no seu trabalho, aonde que você está, Deus está ouvindo. E aqui Deus fala, porque o Senhor ouviu e a sua ira acendeu. Deus ficou irado com aquele povo, porque o povo estava queixando de Deus, queixando da liderança, queixando de Moisés. Aí o que Deus fez?
Vocês não vão parar, não? Vocês vão continuar queixando dos líderes que eu coloquei sobre vocês? Vocês vão continuar reclamando de Moisés? Vocês vão continuar reclamando de Arão? Então vocês vão continuar? A ira do Senhor se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles. E fez o quê? E consumiu os que estavam na última parte do arraial. Os que estavam lá na retaguarda foram queimados pelo Senhor. Porque estavam lá. Você vai seguir o Moisés? Você vai seguir o Moisés? Você vai seguir o Arão? Vamos levantar um líder para nós precisamos de um outro líder. Eles queriam um líder que fizesse o que eles queriam. Eles queriam alguém que fizesse o que eles queriam. Então vamos lá. Aí ele disse, então o povo, quando viu o fogo de Deus caindo e queimando os linguarudos, o que o povo fez no versículo 2? Então o povo clamou a quem? Aí o líder serviu, né? Aí ele serviu. Veja bem, clamou a Moisés. E Moisés fez o quê? Orou a Deus para que o fogo parasse de queimar. Orou a Deus para que o fogo da ira de Deus se apagasse entre o povo. E o povo, versículo 3, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Versículo 4, e o vulgo, esse vulgo aqui, não era judeu, não era hebreu, era um grupo que estava lá no Egito e veio junto. Irmãos, é por isso que eu falo, crente comunica com crente, crente tira conselho com crente, e com crente fiel, não é qualquer crente também não, porque está cheio de crente 1,99. É crente verdadeiro, é crente que vive a palavra, que anda pela palavra, que caminha pela palavra, e que honra o nome do Senhor, e que honra a sua palavra. Esse vulgo aqui, que estava no meio deles, veio a ter o quê? Grande desejo. Desejo do quê? Que desejo? Veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram o quê? O povo chorão, mas não chorava para Deus, irmãos. Não chorava para Deus. E tem um hino que fala o quê? Quem chora para quem? Para Deus. Hoje as pessoas choram. Você ficou sabendo? Fulano? Nossa, fulano, eu pensava que ele... Nossa, eu fiquei decepcionado. Abra a boca a chorar. Chorar por causa de homem, chorar por causa de mulher, chorar por causa de time, chorar por causa de filme, chorar por causa de tanta coisa. E não chora na presença de Deus. Era o que estava acontecendo com esse povo. Aí Deus olhava e falava, mas peraí, eu estou fazendo um favor para esse povo. Tirei eles do Egito, trabalhava dia e noite, porque o povo de Israel, irmão, trabalhava dia e noite. Dia e noite, assim. Era escravo. E olha aqui para você ver. Aí eles falaram o quê? Abriram a boca a chorar. Quem nos dará? O que eles queriam? Ei, quem não conseguiu se libertar do Egito, só tem desejo de carne. Só quer carne. Carne. Não ora, não lê Bíblia, não consagra, só quer carne. Carne. Que é isso, pastor? Carne de... Não. Saciar essa carne aqui, ó. Irmão, se nós não se rendermos aos pés do Senhor, nós vamos nos render à nossa carne. E o maior inimigo meu, o maior inimigo seu, não é diabo, não é o mundo, não é as pessoas. O maior inimigo meu é apenas duas palavrinhas: eu sou o maior inimigo meu.
Porque se eu não ceder à vontade do Senhor, eu vou ceder às minhas vontades, você vai ceder às suas vontades, e a vontade nossa é carne, 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 carne. A nossa vontade é carne, carne, carne. É de passar horas e horas a fio, né, no telefone, no celular, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, na televisão e tanta coisa. E quando nosso dia foi embora e eu não fiz nada, mas nós alimentamos a nossa carne. Mas Deus está dizendo nessa noite, está chegando a hora, e a hora chegou. A diferença vai ser feita daqueles que são verdadeiros adoradores de Deus, daqueles que verdadeiramente estão preparados para o arrebatamento da igreja. Preparados. E a Bíblia diz: quem nos dará a comer? Agora aqui, eles já tinham saído do Egito? Tinha. Aí no versículo de número 5, o que eles falam? Lembramos-nos dos peixes. Quer dizer, vamos voltar lá atrás? Irmão, por que eu vou voltar lá atrás se o meu passado é uma miséria? Para que eu vou voltar lá atrás se o meu passado é um lixo? Para que eu vou voltar lá atrás se o meu passado é uma trincheira diante de Deus? E ele está aqui: lembremos-nos dos peixes que no Egito. Agora a raiva que me dá, os peixes que nós comíamos no Egito, de quê? Era de graça? Mas não era. Olha aqui, ainda mentia ainda, ó. Olha aí, presta atenção. Versículo 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de... Era de graça. Era de graça, irmãos. Graça só na presença do Senhor, meus queridos. Eles pagavam. Sabe por quê? Faraó viu que o povo de Israel, o povo hebreu, estava crescendo lá no Egito. Aí o que ele fez? Falou: gente, para esse povo parar de crescer, vamos pôr uma carga de serviço, vamos aumentar os tijolos para eles, porque aí eles vão trabalhar até a noite, e eles não vão em casa dormir com as mulheres deles, aí não vai ter filho mais. Mas quanto mais Faraó fazia isso, mais os homens, as mulheres eram fecundas, e rapidinho estavam grávidas, e ia só multiplicando números de hebreus dentro do Egito, a ponto de os hebreus se tornar uma potência mais do que o Egito. Irmão, parece que a igreja é pequena, mas a igreja é uma potência nessa terra. A igreja de Jesus é uma potência nessa terra. O mundo pode ser grande, mas a igreja de Jesus, ela é maior. Ela é maior. E olha aí para você ver. Nós comia peixe de graça lá. De graça? Trabalhava, irmãos. Ó, eles trabalhavam maçando. Quem? Os irmãos aqui mais... Eu mesmo peguei um pouquinho. Assim, eu estou novo. Mas eu peguei um pouquinho. Eu lembro que, quando menino, não tinha condições de comprar tijolo para fazer casa. Aí o que fazia? Fazia adobo. Fazia adobo. O que é adobo? Adobo era somente um quadrado fazia uma forma e fazia adobo de barro. Era só barro, não tinha composição nenhuma, cimento, cal, não tinha nada. E cavava um buraco tão grande assim e jogava água. Depois o nosso avô, o meu pai, agora vocês entram lá e começam a dançar. E dançava, e na dança que nós fazia, nós amassava o barro. Quando chegava de tarde, irmão, do jeito que você deitava, você ficava. Você ia acordar só no outro dia, e olha lá, para acordar, parecia que estava morto. De tanto que trabalhava, porque você ficava lá amassando barro. E o povo de Israel estava nessa situação. Aí, o que aconteceu? Aí quando eles iam comer, quando eles iam alimentar, eles falam que é de graça, mas não é. Irmão, eles alimentavam debaixo de chicotadas. Eles alimentavam apanhando.
Eles alimentavam. Mas a vontade era tanta de voltar, é igual hoje, irmão. A pessoa já apanhou tanto no Egito. Era um cheirador número 1. Era um beberrão lá no mundo. Era um prostituía e tudo mais. E agora está filho, está na casa de Deus. Mas tem hora que dá aquela vontade. Ai, que vontade de voltar lá. Ei, quando eu sentava na mesa, quando eu sentava em tal lugar, quando eu ia em tal lugar, em nome de Jesus, está repreendido toda a seta do diabo, do inimigo, porque agora você é lavado, remido no sangue de Jesus Cristo, meu querido. E olha aí para você ver, ó. Versículo 5 ainda. O que nós comíamos de graça no Egito. Do que mais? O que eles comiam lá no Egito? Pepino. Olha aí, veio, ó. Comíamos e dos pepinos, dos melões. O que mais? Dos porros. Porros é o mesmo que um alho silvestre. Um alho. Ele estava sentindo desejo de comer alho do Egito, irmão. Você tem coragem de comer alho? Alho só serve para fazer tempero, para pôr na comida. Você sapeca ele, tira ele, pega só o gosto. Ele estava com desejo de comer alho. E quando você come alho, se você tossir perto de 1.000, cai ao seu lado, 10.000 eu estou à direita. Ué. Ô, irmão. Comeu alho, né? Porque o negócio é, e eles estavam com, olha para você ver, eles estavam com desejo de coisa ruim. Tem crente que está dentro da igreja, tem pessoa que está dentro da igreja, Deus dá a bênção para ele, espiritual, material, abre porta de emprego, abre porta de serviço, prospera ele tem roupa, ele tem comida, ele está assim, eu vou dar uma voltinha lá no mundo, eu preciso ir lá no mundo, eu preciso dar uma voltinha lá no mundo. Muitos foram dar uma voltinha no mundo, nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Essa voltinha custa caro. Essa voltinha custa caro. Que mais? Melão. Eles comiam o quê? Melão. Qual o sabor de melão? Qual o sabor de melão, irmãos? Aguado. Não tem sabor. Melancia ainda dá para discernir. Ainda é docinha. Mas o melão não tem mais tapado. Outra coisa. O quê? Pepino. Eu não falei. Pepino. Pepino é tão bom que você come ele cedo, de tarde você lembra que você comeu ele ainda. De tanto que tem é bom. Aí eu estava lembrando, nossa, quando nós comia pepino lá no Egito, quando nós comia melão, o que mais? Ai meu Deus, comia o quê? Aí você vê, está dentro da igreja, tem tudo nas mãos, tem vontade de voltar para o mundo para comer cebola. Qual é o sabor de cebola? O que cebola faz? As irmãs que descascam cebola, o que elas fazem com vocês? Só te faz chorar. O mundo só te faz chorar. O mundo só te faz chorar. Aqui dentro você chora, mas você chora para Deus. E o choro daqui de dentro, irmão, o choro daqui de dentro da igreja é um choro tão engraçado, tão maravilhoso, que quanto mais você chora, mais você quer chorar. Quanto mais você chora, mais você quer chorar na presença do Senhor, porque é um choro que a mágoa vai embora, o rancor vai embora, a dor vai embora, a angústia vai embora, a opressão vai embora, a depressão vai embora, e o nome do Senhor é exaltado. Então é hora de chorar, mas não é chorar com cebola não, é chorar de graça, é chorar com a unção do Espírito, é chorar na presença do Senhor. O que ele fala aí?
os melões, os porros, da cebola e dos alhos. Olha o alho de novo aí, tinha dois tipos de alho. Esse porros aí também é alho. Mas tinha o alho silvestre e tinha o outro que é o bravo. Então, nós queremos. Ô Moisés, deixa nós voltar para lá, aquele peixe. Ô irmão, peixe tem o quê? Vamos ver quem está bom de raciocínio. Peixe tem o quê? Espinho. Tem gente doidinha em voltar para os espinhos. Aqui dentro da igreja, na casa de Deus, se você for fiel a Deus, você tem tudo nas mãos. Oh meu Deus, que coisa tremenda. Deus está dizendo, se você for fiel a mim, jovem, se você for fiel a mim, serva minha, servo meu, tudo o que você precisar, eu tenho para a tua vida. Não precisa de você ir atrás de espinho, não precisa de você ir atrás de cebola para chorar, porque Deus tem tudo aqui para você e para mim, em nome de Jesus Cristo. Mas o problema, sabe o que é? É que fica olhando para o mundo, né? Muitos crentes estão igual Eutico, igual o povo de Israel, igual Eutico, em cima do muro. Eutico estava na janela. E quem está qual é a condição de quem está na janela? Você está dentro da sua casa, qual é a condição? E você está na janela, está no vitrô. Qual é a sua condição? Você está participando das coisas de fora e das coisas de dentro, não está? Você está olhando dentro da sua casa, mas você está olhando lá de fora. E é o que está acontecendo. E Deus está dizendo, irmão, que tem crente que vai perder muito tempo que teve na presença do Senhor, porque está vivendo como o povo de Israel estava vivendo. Está chegando o fim, está chegando o momento. E uma coisa, olha aqui, os fins têm que ser santo. Pastor, o começo foi santo, o meio foi santo e o fim foi ruim. O fim destruiu, então você perdeu. Porque se o começo é santo, o meio é santo e o fim é santo. E aí, pastor, o que aconteceu mais? O que aconteceu? Olha aí. E era o maná. Aí aqui, eles queriam comida da onde? Da onde que eles queriam comida? Do Egito. O Egito para nós hoje é o símbolo do mundo. Eles queriam comida da onde? Vamos ver esses irmãos. Da onde? Do mundo, do Egito, mundo. Aí no versículo de número 6, ele fala assim, ó: mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos, menosprezando a bênção de Deus. Porque da onde que o maná vinha? Da onde que o maná vinha? Do céu. Eles queriam coisa da terra, e Deus estava mandando do céu. Hoje está diferente, irmãos? Está diferente hoje? A igreja pós-pandemia esqueceu que Jesus vai voltar. A igreja pós-pandemia esqueceu que para ir para o céu precisa ser santo. Para ir para o céu precisa obedecer a palavra. E aqui eles dizem: o que é isso aos nossos olhos, São José? Esse maná, a nossa alma está seca, comendo só esse maná, que vem da onde? Do céu. O que tem de pessoa que está enfastiado por causa da palavra. O que tem hoje? Quem vai pregar? Não, eu gosto daquele outro lá, e conta muita história, e faz a gente rir, irmão, a igreja, se fosse para Deus fazer a igreja rir, Deus não ia pregar a palavra, Deus ia fazer um stand aqui, e ia contar piada para a igreja, mas a coisa é séria, ou eu estou preparado para o grande advento do arrebatamento da igreja, ou eu vou padecer para sempre, eternamente, no fogo eterno. A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. Deus já colocou a bênção e a maldição, agora eu escolho bênção ou maldição. Eu tenho que escolher, não é Deus que vai escolher, é eu que escolho. Vamos mais. E era o maná
como semente de coentro, e a sua cor como cor de bidélio. Eu diferenciava das coisas daqui. O que Deus, fala para o seu irmão aí, ó, o que Deus tem para você é do céu, e você está preocupado com terra. O que Deus tem para você é do céu, meu querido. E o que veio do céu? No dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. E o que desceu do céu? O Espírito Santo. Deus está dizendo: muitos não querem mais a presença do meu Espírito. Eles são autoconfiantes, confiam na sua própria força, no seu próprio conhecimento. Mas Deus diz: há uma dependência. Se não for para mim depender do Espírito Santo de Deus, então eu não preciso ser crente. Eu posso pegar minhas coisas, ir embora e viver minha vida, porque eu tenho dependência. O povo estava querendo ficar independente de Deus. É igual hoje, o povo quer viver independente de Deus. Por que o povo quer viver independente de Deus, irmão? Porque pode andar errado, pode andar na gandaia, pode prostituir, pode roubar, pode matar, porque Deus não tem punição, não tem nada. A punição de todo jeito vai ter, um dia vai chegar a punição para todo mundo. Porque de Deus não se zomba. Tudo, Gálatas 6, 6 e 7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. O que semeia na carne, colherá na carne a morte. E o que semeia no Espírito vai receber vida. O que nós estamos semeando no reino? Estamos desejando ir para o Egito? Ai, pastor, eu não aguento, eu passo ali na lanchonete ali, dia de sábado ali, aqui é povão, tudo assim, ó, e eu vivi lá assim, eu passo lá, as pessoas estão lá assim, degustando, está lá assim, ó. Eu engulo seco, continuo engolindo seco, continuo engolindo seco e vai para o céu, do que engolir molhado e ir para baixo. Continua! Não, pastor, eu aprendi que Deus não está preocupado com essas coisas. Então eu vou ter que tirar muita folha da Bíblia. Eu vou ter que tirar muita passagem da Bíblia. Eu não posso mudar. A Bíblia fala assim, ó, se eu mudar um tio, um J da palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai tirar a minha parte no reino. Então, se a palavra de Deus fala X, é X. Eu não posso pôr Y. É X. Se a palavra de Deus condena, está condenado. Eu não posso mudar. É por isso, irmãos, que muita gente abandonou Jesus quando Jesus estava fazendo o seu discurso. Alguns falaram, a doutrina desse homem é pesada, vamos embora. Aí foi saindo uma meia dúzia de gato pingado, foi embora. Aí ficou lá o Pedro e mais alguns. Jesus chegou para Pedro: e vocês não vão com eles não? Aí Pedro falou: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde nós vamos? Nós vamos seguir esses bandos aí? Não, nós vamos para o Senhor, porque o Senhor tem palavra de vida eterna. Vamos mais. Olha aqui, irmãos. Êxodo 16 e 3. Olha o desejo de voltar para o Egito. Eu creio que hoje, se tem alguém com desejo de voltar para o mundo, hoje foi o último dia do seu desejo. Porque se você voltar, o leão está te esperando lá. 16 e 3 de Êxodo. Os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor. Na onde? Irmão, eu não quero morrer lá no mundo, não. Eu quero morrer na igreja. Eu quero morrer nos braços do Pai. Se você morrer no Egito, você já sabe, né? Se morrer no mundo, se morrer no pecado, condenação eterna. Não, pastor, depois tem o purgatório, depois tem. Que
Aí vai, né? Aí depois tem um negócio lá de fazer sétimo dia, de 2 meses, de 1 ano. Aí vai lá e faz e está salvo. Não tem desse negócio, não, de culto de 7 dias, eu vou falar culto de 7 dias, culto de 1 mês, para mudar o estado da pessoa lá do outro lado. Não vai mudar, não. Já era. Não, mas caiu lá no purgatório, que nem existe, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum. Ou eu decido a minha salvação agora, hoje, ou eu estou condenado. E eles falaram, olha o que eles falaram. Quem dera nós morrêssemos no Egito, quando estávamos sentados na onde? Ai, meu Deus do céu, olha que... Irmão, eu queria morrer. Aonde que eles queriam morrer, irmão Ronilson? De frente às panelas de carne. É igual hoje, tem tanta gente hoje falando assim, ó, o mundo podia morrer. Eu podia morrer, como é que fala? Encostar, o mundo podia acabar em barranco para me morrer? Encostado. Você vai encostar, sabe na onde? Já sabe, né? Não precisa nem falar. O que eles falam aqui? Nós podíamos ter morrido lá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de quê? Irmão, isso aqui é crente que só quer andar na carne. Carne. Se nós tivéssemos morrido lá de frente com esse cardeirão, hein? Com esse panelão, hein? Aqueles panelão que a igreja tem ali, a irmã tem lá, de cozinhar pamonha, aqueles panelão de carne, nós morrer ali perto, morre ali e depois. Então é melhor morrer aqui. Eu prefiro morrer dirigindo um culto, mas não é agora não. Dirigindo um culto, do que morrer. Pensa bem, irmão. Ai, Jesus, eu tenho que falar, não pode ficar. Eu largar de vir no culto para fazer qualquer coisa lá fora e a morte chega para mim naquele dia. E eu deixei o culto. Eu deixei de vir no culto para adorar a Deus, para cumprir um desejinho da carne. Aí eu te pergunto, o que tens preparado? Para quem será? O que tens preparado? Para quem será? Porque a gente não sabe. A morte pode chegar na hora do culto, a morte pode chegar depois do culto, a morte pode chegar dormindo. E tem gente achando que vai viver para sempre. Não está preocupado com a salvação. Ele acha que vai viver para sempre. Ixi, eu estou novo. Mas vai lá no cemitério e começa a olhar lá assim, as fotos lá assim, ó. Tem gente que morreu com 2 meses de vida. Tem gente que morreu com 3 anos de vida. Outro morreu com 10. Outro morreu com 17. Outro com 18. Outro com 20. Outro com 100. Outro com 80. Não, tem gente que acha que só morre velho. Sim ou não? Está infartando. Aí, olha aqui, irmãos. Nós queríamos ter morrido de frente às panelas de carne. Quando comíamos o quê? Pão até? O que é fartar? Eles chegaram a comer, irmão, a pôr até comida para os ouvidos. De tanto que eles estavam preocupados com carne. Irmãos, escuta o conselho de quem Deus colocou na frente para poder te orientar. Escuta o conselho nessa noite. Não fica alimentando a carne, não. Alimenta o seu espírito. Alimenta o seu espírito. Alimenta a sua alma. Aqui eles queriam. Nós comemos pão até fartar. Eita, depois... pastor, eu não vou na igreja, não. Eu vou aproveitar um pouco, porque eu sou novo ainda. E depois eu volto. Depois eu volto. Será que volta, irmãos? Eu estava em uma cidade e o pastor foi na casa de um outro irmão da igreja. E o filho desse irmão estava estudando. 18 anos para 19. Estava cursando faculdade. E esse pastor chegou.
Foi embora, falou, vamos orar, eu vou orar pelo seu filho. E fez um apelo, ô jovem, por que você não volta para Jesus? Vai para a casa de Deus. Não, pastor, é o seguinte, eu estou cursando faculdade, e eu estou agora no auge, não sei o que lá mais. Quando eu formar, quando eu coisar, eu volto. Não, você não sabe do dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer, você não tem garantia da sua vida. Não, eu estou novo ainda. Irmãos, o pastor foi embora. Quando o pastor chegou em casa, passou 1 hora, 2 horas mais ou menos, o pai daquele rapaz ligou para o pastor. Falou, pastor, chorando, pastor, ora por mim. Olha o que aconteceu. Eu não sei, o meu filho estava aqui, nós estávamos aqui, ele estava brincando aqui, conversando, e de repente ele infartou e morreu. Ele morreu. E ele achava que tinha uma vida longa pela frente, irmãos. E é o que nós achamos também. Não, a hora que der, eu vou consertar, a hora que der eu conserto. E se não der tempo de consertar? Então conserta enquanto está em dia. Põe as coisas em ordem enquanto está em dia, enquanto está vivo. Aí eles falaram, quando comíamos o pão até fartar, porque nos tendes tirado para o deserto, para matar de fome toda esta multidão? Por que ele tirou nós, pôs nós no deserto para matar essa multidão? Está reclamando, irmãos. Deus não nos tirou do mundo para nos matar. Deus nos tirou do mundo para nos dar o melhor. Você quer prova de que Deus quer o melhor para nós? Isaías, capítulo 1, versículo de número 18 e o versículo 19. Olha para você ver. Isaías, capítulo de número 1, versículo 18 e 19. Vinde e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. A escarlata é que cor? Vermelha. Eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí ele fala, se, é condicional, não é? É se. Se você não quiser, não tem problema. Se quiserdes, o que fala aí? Se quiserdes e ouvirdes, vai fazer o quê? Comereis o melhor da terra. Olha, pastor, por que eu não estou comendo o melhor da terra? Por que eu não estou comendo o melhor da terra? É porque alguma coisa está errada. Porque aqui fala, se quiserdes e me ouvir, tem que ouvir Deus, pôr a palavra dele em prática, para comer o melhor da terra. O melhor da terra não é para o povo do mundo. O melhor da terra é para o povo de Deus. O que lá no Egito, o faraó falou assim, ó, saia seu pai, seus irmãos, dá o melhor do Egito para eles. Dá o melhor para eles. E Deus tem o melhor para... Ah, pastor, por que eu não estou comendo o melhor? Eu estou lá, eu estou comprando, eu chego no açougue, eu fico com vergonha. Eu espero todo mundo sair para me pedir. Eu não tô, o outro chega lá, me dá 2 quilos de contrafilé, 2 quilos de alcatra, e eu fico lá, meu Deus, tem misericórdia, eu sou crente, me dá 1 quilo de costela serrada, de ripa. De ripa. A ripa é que só tem osso. Deus quer te dar o melhor, meu querido. Mas para isso eu tenho que obedecer. O povo de Israel teria o melhor para eles, mas eles tinham que o quê? Obedecer. Aí tem gente que ainda murmura, Deus, eu sou teu servo. O filho do Satanás saiu de lá com a sacola cheia de trem no meu carrinho cheinho, e eu numa cestinha. Ainda chama os outros de filho do cão ainda. O problema às vezes está em nós. É em nós, fala, Deus, eu quero melhorar. Eu quero, Senhor, melhorar. Eu quero o melhor dessa terra, meu Deus.
Não é pôr Deus na parede também, não, irmão. Igual tem igreja aí que está pondo Deus na parede. Se o senhor não fizer, eu desvio. Então desvia, some. Porque Deus faz se Ele quiser. Para encerrar. Irmãos, eu e você não podemos voltar para o Egito. Nós já saímos de lá. O Egito saiu de você? Ah, pastor, é igual, irmão. É igual, tem gente que quer mudar os outros. Você vai evangelizar uma pessoa, a pessoa tem um monte de imagem. Tem gente que quer tirar a imagem da parede primeiro. Está errado. Você vai primeiro trabalhar para Deus tirar da onde? Do coração, porque depois que sair do coração, sai da parede. Do que adianta tirar da parede e não tirar do coração? É igual o crente. Ele está dividido. Pastor, eu gosto tanto da igreja, mas eu gosto tanto do mundo também. Eu amo o mundo. E a Bíblia diz que o que ama o mundo passa, sua consciência passa. E o que ama o mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí eu tenho que... Olha para você ver, irmãos. Que Deus não quer nada. Nada de nós. Nada do Egito em nós. Se eu sair de lá, eu não posso ter nada. Quer uma prova? Moisés, quando chegou lá no monte, que a sarça pegou fogo, o Moisés chegou lá para ver quem tinha posto fogo. Quando ele chegou perto, o que falou? Saiu uma voz lá de dentro da sarça. Moisés, Moisés. Quem está falando? Quem está falando? Moisés. Tira o quê? Mas sandália. Deus preocupou com sandália? Preocupou. Por quê? Porque a sandália representava Egito. Eu não posso ter nada que represente o mundo na minha vida, meus queridos. Eu não sou deste mundo. Eu não sou do mundo. Fala para o Senhor, eu não sou do mundo. Nós não somos deste mundo, mas Deus não nos tirou do mundo. Mas nós não somos deste mundo. O senhor morreu, pastor, porque o senhor não é deste mundo? Morri. Quantos morreram aqui? Porque se você estiver vivo, você... Aí Deus, Moisés, tira a sandália, porque o lugar que você está pisando, Terra Santa. Outro, e já encerro. Êxodo 2, olha aí, 2:18. Êxodo 2:18. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste tão depressa? 19. E elas disseram, o que elas falaram? O quê? Um egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e embeberou o rebanho. Quem que é esse egípcio aqui que elas falou? Moisés era egípcio? Não. Mas a roupa era do Egito. O turbante era do Egito. Elas podiam falar, um hebreu nos livrou. Mas como ele estava vestido de egípcio, ele estava vestido de mundo. Irmão, o crente é diferenciado, irmão. Não precisa de eu pôr uma plaquinha na minha testa. Eu sou crente da Decoleta, eu sou crente da igreja tal, eu sou crente da igreja tal. Não, o brilho do Espírito Santo de Deus que está na minha vida denuncia para o mundo que eu sou servo de Deus. É o brilho do Espírito de Deus denuncia eu e você para o mundo que nós somos filhos de Deus. Não precisa se propagar. Mas quando nós não somos filhos de Deus, ainda temos alguma coisa do Egito, o mundo nos denuncia. Você é crente? Crentinha, hein? Você não é crente de coisa nenhuma, só eu te conheço. E o bicho ainda fala ainda. Eu te conheço. Você é crente? As moças, as filhas de Reuel, elas estavam no poço para beber água. Os beduínos, os pastores, vieram para dar água para beber.
E eles atacaram as filhas de Ruel, que é o pai, é o sogro de Moisés. O nome dele é Ruel. Ué, pastor, não é? Como é que é o Jeto? Jeto é título, não é nome, é título. Ruel é o nome dele. Aí ela chegou e falou: ué, por que vocês veio tão cedo hoje? Ué, vocês conseguiram tirar água muito rápido aí? Por que vocês veio cedo? Aí o que elas falaram? Um egípcio nos ajudou. E era um egípcio que tinha ajudado ela mesmo? Não, era um hebreu. Só que ele estava vestido de egípcio. Irmãos, olha, é tempo de nós tirarmos o pé do Egito. Escute bem, não espere ter que agravar a situação para sair. Não espere ter que agravar a situação para sair. Saia enquanto Deus está dando oportunidade. Saia enquanto Deus está dando chance. Saia enquanto Deus ainda está avisando. Saia enquanto ainda Deus está te ordenando. Porque o povo de Israel não deu ouvido. E o que aconteceu com eles? Morreram. Todos morreram. Ninguém entrou na terra prometida. Ninguém entrou na terra prometida. E quem passa por cima da palavra de Deus, quem desobedece a palavra de Deus, pode esquecer do arrebatamento e aguardar a grande tribulação. Mas para quem obedece a palavra de Deus, há uma esperança da volta de Jesus e estarmos para sempre com Ele, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé adorando o Senhor.